Você não passa de uma mendicante suja. Saia da minha frente antes que eu chame a segurança. Foi isso que Victoria Ashford disse, em voz alta, no centro de um restaurante lotado, para uma garotinha de não mais que 7 anos que havia se aproximado da sua mesa com os olhos encharcados, pedindo apenas um prato de comida. Os garçons pararam no meio do salão. Os clientes nas mesas ao redor desviaram o olhar, constrangidos, e a menina ficou ali, imóvel, com as mãos pequenas tremendo, segurando contra o peito um pedaço de papel amassado, como se fosse a única coisa de valor que ainda possuía neste mundo. Victoria nem sequer levantou os olhos do celular. Fez um gesto com a mão como quem espanta um inseto e voltou a falar ao telefone sobre números que a maioria das pessoas jamais veria em uma vida inteira. A garota recuou devagar, engolindo o choro, e saiu pela porta do restaurante sem fazer barulho, como alguém que já estava acostumada a desaparecer. Mas o que ninguém naquele salão poderia imaginar é que exatamente 2 dias depois daquela cena, Victoria Ashford estaria ajoelhada no chão frio de um hospital, segurando a mão daquela mesma garotinha e implorando a Deus por algo que todo o seu dinheiro jamais conseguiria comprar. Antes de entender como isso aconteceu, é preciso ouvir quem viu tudo de perto. O nome dela é Dona Ruth. Hoje é uma senhora de cabelos completamente brancos, mãos marcadas pelo tempo e uma memória que se recusa a deixar qualquer detalhe escapar. Durante 22 anos trabalhou como governanta na mansão dos Ashford. Cuidou da casa, dos jantares, das aparências que aquela família mantinha como se fossem paredes de cristal. Ruth viu coisas que nenhum jornalista jamais publicou. Ouviu conversas que nenhum advogado jamais soube. E carregou dentro do peito histórias que só agora, depois de tantos anos, ela finalmente decidiu contar. Não porque seja fácil, mas porque toda vez que alguém ouve o que aconteceu naquela semana, a reação é sempre a mesma. As pessoas param, prendem a respiração e perguntam como é possível que a vida de uma mulher tão poderosa tenha sido completamente virada do avesso por uma criança que não tinha sequer um par de sapatos. Antes de mergulharmos nessa história, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Acomode-se bem, porque o que aconteceu depois daquela noite no restaurante mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Victoria Ashford não era apenas rica, ela era o tipo de mulher que transformava cada ambiente em uma extensão do próprio poder. Herdeira de uma rede de hotéis de luxo que atravessava a costa leste dos Estados Unidos, casada com um homem de família tradicional que morreu jovem e a deixou no comando de tudo. Victoria aprendeu cedo que o mundo respondia a 2 coisas: dinheiro e frieza. E ela dominava ambas com precisão cirúrgica. Quando entrava em uma reunião, os executivos ajeitavam a postura antes mesmo de ela se sentar. Quando ligava para um gerente, a voz do outro lado já vinha tremendo. Ela vivia cercada de assessores, motoristas, seguranças e assistentes. Mas Ruth sabia, melhor do que qualquer um, que por trás de toda aquela fortaleza existia algo que Victoria nunca permitia que ninguém visse: solidão. O marido havia morrido quando Victoria tinha 34 anos. Não tiveram filhos. Não por escolha, mas por uma série de tentativas que o dinheiro não conseguiu resolver e que a ciência tratou com laudos frios e rostos de condolência ensaiados. Depois da 5ª tentativa frustrada, Victoria parou de tentar. E junto com a desistência, algo dentro dela começou a endurecer de uma forma que Ruth acompanhou em silêncio ao longo dos anos seguintes. A mulher que antes deixava gorjetas generosas e conversava com os funcionários pelo nome, foi se transformando, lentamente, em alguém que media cada pessoa ao redor pelo que podia oferecer. Amizades viraram contratos, jantares viraram negociações, e qualquer sinal de vulnerabilidade alheia passou a ser tratado como fraqueza, algo que Victoria desprezava com a mesma intensidade com que temia encontrar dentro de si mesma. Ruth lembrava perfeitamente da noite daquele restaurante. Estava
sentada na cozinha da mansão, como fazia todas as noites, esperando Victoria voltar para verificar se precisava de algo antes de dormir. O motorista chegou primeiro, com uma expressão estranha no rosto. Depois veio Victoria, saltos altos batendo no piso de mármore, celular na mão, sem olhar para ninguém. Dona Ruth, pode deixar meu chá no quarto, não quero ser incomodada. Ruth assentiu em silêncio, mas quando passou pelo corredor para deixar a bandeja, ouviu algo que a fez parar. Vindo de dentro do quarto, abafado pelas paredes grossas, havia um som que ela não escutava há anos. Victoria estava chorando. Não era o choro de quem sente pena de si mesma. Era um choro antigo, daqueles que ficam presos no fundo do peito durante tanto tempo que, quando finalmente saem, trazem junto um peso que parece arrancar pedaços de dentro da pessoa. Ruth ficou ali, parada no corredor escuro, segurando a bandeja com as duas mãos, ouvindo aquela mulher que o mundo inteiro considerava inabalável desmoronar sozinha atrás de uma porta trancada. Naquela noite, Ruth não sabia o que havia acontecido no restaurante. Só descobriria na manhã seguinte, quando o motorista contou em voz baixa na cozinha a cena com a garotinha, as palavras cruéis, os olhares dos outros clientes e aquele pedaço de papel amassado que a menina segurava contra o peito. Ela nem deve ter mais do que 6 ou 7 anos, o motorista disse, mexendo o café sem levantar os olhos. E a senhora Ashford tratou aquela criança como se ela fosse invisível. Ruth ouviu calada, sentindo um aperto no estômago que conhecia desde menina, aquela sensação que surge quando algo terrível está se formando, mas que ainda não tomou forma suficiente para ser nomeado, como nuvens escuras se acumulando no horizonte antes de uma tempestade, que ninguém consegue impedir. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o que Victoria Ashford ainda não sabia, o que ninguém naquela mansão, naquele restaurante ou naquela cidade inteira poderia prever, é que aquela garotinha descalça, com roupas desgastadas e um pedaço de papel amassado nas mãos, carregava consigo algo que estava prestes a desmontar a vida inteira daquela mulher, peça por peça. Se você está gostando dessa história e quer descobrir o que havia naquele papel que a menina segurava com tanta força, não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu 48 horas depois daquela noite foi algo que nem a própria Victoria conseguiu explicar pelo resto da vida. E quando a verdade finalmente veio à tona, até Ruth, que achava que já havia visto de tudo naquela mansão, sentiu que algo muito maior do que qualquer um deles estava se movendo por trás daquela história desde o início. Na manhã seguinte, Victoria agiu como se nada tivesse acontecido. Desceu as escadas da mansão pontualmente às 7 horas, vestida com um tailleur escuro perfeitamente alinhado, cabelo preso sem um fio fora do lugar, e o rosto maquiado com a precisão de quem aprendeu há muito tempo a esconder qualquer vestígio de fragilidade antes de sair de casa. Ruth estava na cozinha organizando a bandeja do café quando ouviu os saltos batendo no mármore, ritmados, firmes, sem hesitação, como se aquele choro que atravessara as paredes do quarto na noite anterior jamais tivesse existido. Vou para o escritório central, não sei que horas volto, Victoria disse sem olhar para Ruth, pegando apenas uma xícara de café e caminhando direto para a porta. Ruth assentiu em silêncio, como sempre fazia. Mas quando Victoria passou por ela, Ruth percebeu algo que normalmente passaria despercebido por qualquer outra pessoa. As mãos de Victoria, que sempre seguravam tudo com uma firmeza quase mecânica, tremiam de leve ao redor da xícara. Um tremor mínimo, quase invisível, mas que Ruth, depois de 22 anos ao lado daquela mulher, reconhecia como um sinal de que algo estava fora do lugar. O dia correu como qualquer outro. Reuniões atrás de reuniões, telefonemas com advogados, contadores, gerentes de hotel que respondiam a cada ordem com um "Sim, senhora Ashford", automático. Victoria se movia pelo mundo como alguém que controla um tabuleiro onde todas as peças já estão nos lugares certos.
calculada, eficiente, imune a qualquer coisa que não pudesse ser resolvida com uma ligação ou uma assinatura. Mas no final daquela tarde, algo diferente aconteceu. Victoria estava saindo do edifício do escritório central quando o motorista diminuiu a velocidade ao passar pela esquina de um hospital público localizado a 3 quarteirões dali. Havia uma movimentação incomum na calçada. Ambulâncias, pessoas sentadas nos degraus da entrada com rostos cansados, o tipo de cenário que Victoria normalmente ignorava com a naturalidade de quem vive em outro universo. Mas naquele segundo específico, algo atraiu seu olhar pelo vidro escurecido do carro. Uma criança sentada sozinha no meio-fio, com os joelhos dobrados contra o peito, segurando um pedaço de papel amassado nas mãos. Victoria sentiu o estômago afundar antes mesmo de reconhecer o rosto. Era a mesma menina do restaurante. As mesmas roupas gastas, os mesmos pés descalços sobre o concreto quente, o mesmo pedaço de papel pressionado contra o corpo, como se fosse um escudo invisível contra o mundo inteiro. A garota não viu o carro passar. Estava com os olhos fixos na porta do hospital, esperando algo, ou alguém, com a paciência silenciosa de quem já aprendeu que esperar é a única coisa que lhe resta. Continue dirigindo, Victoria disse ao motorista, desviando o olhar para o celular. O carro seguiu em frente. A cena ficou para trás, mas dentro do veículo um silêncio diferente se instalou. O tipo de silêncio que surge quando alguém tenta ignorar uma verdade que já se acomodou em algum canto da consciência e se recusa a sair. Naquela noite, Ruth percebeu que Victoria voltou mais cedo do que o habitual. Não pediu jantar. Não pediu chá. Foi direto para o escritório pessoal no segundo andar da mansão e ficou lá por horas com a porta fechada. Ruth ouviu o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas repetidamente, passos indo e vindo sobre o tapete grosso e, em certo momento, o som de algo sendo arremessado contra a parede, seguido de um silêncio longo e pesado. Na manhã seguinte, a segunda manhã depois do restaurante, o motorista comentou algo na cozinha que fez Ruth sentir aquele aperto no estômago voltar com força total. Aquela menina ainda está lá, ele disse, mordendo um pedaço de pão. Passei pelo hospital agora cedo. Ela está no mesmo lugar de ontem, sentada no meio-fio, segurando aquele papel. Sozinha. Ruth não respondeu imediatamente. Secou as mãos no pano de prato devagar, processando cada palavra. Depois perguntou algo que já sabia que precisava perguntar. Alguém sabe por que ela fica ali? O motorista levantou os olhos. Um dos seguranças do hospital conversou com ela. Parece que a mãe está internada lá dentro. Alguma coisa grave. A menina não tem mais ninguém. O ar na cozinha mudou. Ruth sentiu um calafrio percorrer os braços, embora o sol da manhã já estivesse entrando pelas janelas. Havia algo naquela história que ia além de coincidência. Uma menina desesperada que pediu ajuda exatamente à pessoa mais capaz de oferecer, e recebeu em troca as palavras mais cruéis que se pode dizer a uma criança. Mas o que Ruth ainda não sabia, e o que demoraria apenas algumas horas para descobrir, é que aquele pedaço de papel que a menina carregava não era qualquer papel. Não era um bilhete, não era uma conta de hospital. Era algo que, quando Victoria finalmente visse com os próprios olhos, faria suas pernas falharem no meio daquele corredor hospitalar. Naquela mesma manhã, Victoria desceu as escadas com a mesma postura, impecável de sempre. Mas havia algo diferente no seu rosto. Olheiras que a maquiagem não conseguiu disfarçar completamente. Um vinco entre as sobrancelhas que não estava ali 2 dias atrás. E Ruth percebeu outra coisa. Victoria estava usando um vestido mais simples do que o habitual, sem joias, sem saltos altos. Detalhes que para qualquer outra pessoa seriam irrelevantes, mas que para alguém que a conhecia há 2 décadas eram sinais tão claros quanto placas de aviso em uma estrada. Ruth, Victoria disse, parando na porta da cozinha. Eu preciso que você venha comigo hoje. Ruth levantou os olhos, surpresa. Em 22 anos de trabalho,
Victoria nunca havia feito um pedido como aquele. Nunca a havia incluído em nada que acontecesse fora das paredes da mansão. A separação entre o mundo de Victoria e o mundo dos funcionários sempre foi uma linha invisível que ninguém ousava cruzar. Para onde, senhora? Victoria ficou em silêncio por um momento. Um silêncio que parecia carregar o peso de uma decisão que ela ainda estava tentando entender dentro de si mesma. Então disse, com a voz mais baixa do que Ruth jamais havia escutado: para o hospital. Ruth não perguntou por quê. Não perguntou qual hospital. Porque naquele instante, olhando nos olhos de Victoria, Ruth viu algo que não via há muitos anos. Talvez desde os dias em que o marido dela ainda era vivo e aquela mulher ainda permitia que alguma coisa no mundo a tocasse por dentro. Medo. Não o medo de perder. Dinheiro, poder ou posição. Um medo diferente, mais profundo. O tipo de medo que aparece quando alguém percebe que talvez tenha feito algo que não pode desfazer, e que algo maior do que ela já começou a se mover em resposta. O carro saiu da mansão 30 minutos depois. Ruth no banco de trás ao lado de Victoria, o motorista em silêncio no volante. Nenhuma palavra foi dita durante o trajeto inteiro. Apenas o som do motor e o peso de algo que ainda nenhum deles conseguia nomear, mas que todos sentiam se aproximar como uma onda que já estava alta demais para ser evitada. E quando o carro finalmente parou diante daquele hospital público, e Ruth viu através do vidro a mesma garotinha sentada no meio-fio, com os olhos fixos na entrada, segurando aquele papel contra o peito como se fosse a última ponte entre ela e o mundo. Ruth compreendeu que o que estava prestes a acontecer dentro daquele hospital não seria apenas um encontro entre duas pessoas que a vida havia colocado em extremos opostos. Seria o início de algo que nenhuma delas jamais conseguiria esquecer e que mudaria para sempre o significado daquela frase cruel pronunciada 2 dias antes naquele restaurante. Victoria saiu do carro devagar, como alguém que caminha em direção a algo que já não pode evitar. A menina ainda estava no meio-fio, com os olhos fixos na entrada do hospital, sem perceber que a mulher que a havia humilhado 2 dias antes agora estava a poucos metros dela. Foi Ruth quem notou primeiro. O papel que a garota segurava contra o peito não era um bilhete qualquer. Era um desenho, feito com giz de cera sobre um pedaço de folha de caderno amassada, com traços desajeitados de criança, 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, cercadas por algo que parecia ser uma casa com flores ao redor. E abaixo do desenho, em letras tortas e desiguais, uma frase que fez o coração de Ruth parar por um instante. Mamãe, eu vou encontrar alguém que ajude a gente. Victoria também viu. E naquele momento Ruth percebeu algo mudar no rosto da patroa. Não foi culpa, não foi pena. Foi algo mais primitivo, mais profundo, como se aquelas palavras rabiscadas por mãos de criança tivessem perfurado uma camada que anos de riqueza e controle haviam construído ao redor do peito daquela mulher. A menina finalmente levantou os olhos. Quando reconheceu Victoria, seu corpo inteiro encolheu. Os ombros caíram. Os dedos apertaram o desenho com mais força, e ela recuou um passo instintivo. O mesmo reflexo de quem já aprendeu que certas pessoas significam dor. Victoria abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ficou ali, paralisada diante daquela reação, vendo nos olhos da criança o reflexo exato do que havia feito naquele restaurante. Como ela se chama? Victoria perguntou para Ruth, embora Ruth também não soubesse. Foi uma enfermeira que apareceu na porta do hospital naquele instante, como se o momento a tivesse convocado. Uma mulher de meia-idade, com olhos cansados e uma gentileza no rosto que contrastava com o caos ao redor. O nome dela é Lily, disse a enfermeira, se agachando ao lado da menina. Fica aqui todos os dias desde que a mãe foi internada. Não tem pai, não tem parente, não tem ninguém. A mãe precisa de uma cirurgia que o hospital público não consegue cobrir. Sem essa operação, a enfermeira não completou a frase.
Não precisou. Victoria ficou em silêncio, olhando para Lily, para o desenho, para aquelas letras tortas que carregavam mais fé do que qualquer contrato que ela já havia assinado na vida. A menina tinha saído sozinha, de noite, para um restaurante, cheio de desconhecidos, para tentar encontrar alguém que salvasse a mãe. E a pessoa que encontrou a tratou como lixo. Ruth viu o momento exato em que algo se quebrou dentro de Victoria. Não foi um colapso, foi uma rendição. Como uma represa que finalmente cede depois de acumular pressão demais, durante tempo demais. Me leve até a mãe dela, Victoria disse para a enfermeira, e sua voz saiu com uma firmeza diferente. Não era a firmeza de quem dá ordens, era a firmeza de quem acabou de tomar uma decisão que não tem mais volta. A enfermeira assentiu e caminhou em direção à entrada. Victoria a seguiu. E Lily, que observava tudo com olhos enormes e desconfiados, fez algo que ninguém esperava. Levantou do meio-fio e caminhou atrás de Victoria, mantendo distância, mas sem tirar os olhos dela. Como se algo dentro daquela criança soubesse que a oração rabiscada naquele papel amassado estava finalmente começando a ser respondida. E quando as portas daquele hospital se abriram, e Victoria viu pela primeira vez o rosto da mãe de Lily naquela cama, tudo o que ela pensava saber sobre si mesma, sobre controle e sobre o que realmente importa nessa vida começou a ruir. Porque o que esperava dentro daquele quarto era algo que nenhum dinheiro do mundo a havia preparado para enfrentar. A mulher na cama era jovem. Jovem demais para estar naquela condição. O rosto magro, a pele pálida como papel, os lábios secos e rachados, mas os olhos, mesmo semicerrados, carregavam algo que Ruth reconheceu no instante em que entrou no quarto. Não era desistência. Era o tipo de resistência silenciosa que só existe em quem ainda está segurando firme por alguém. A enfermeira se aproximou e tocou o braço da paciente com cuidado. Grace, tem alguém aqui para ver você. Os olhos da mulher se abriram devagar. Primeiro encontraram Lily, e um sorriso fraco, daqueles que custam toda a energia que resta no corpo, surgiu nos seus lábios. Depois seu olhar se moveu para Victoria, e algo estranho aconteceu. Grace não demonstrou confusão, nem medo, nem surpresa. Apenas olhou para Victoria como quem reconhece alguém que estava esperando, embora as duas jamais tivessem se visto antes. Você veio, Grace sussurrou. Victoria franziu a testa. Nós não nos conhecemos. Grace engoliu seco, reunindo forças para falar. Eu sei. Mas eu pedi a Deus que mandasse alguém. Todas as noites desde que fui internada. Pedi que colocasse no caminho da minha filha alguém que pudesse enxergar o que ela estava carregando sozinha. O quarto ficou em silêncio. Ruth sentiu um arrepio lento percorrer a nuca. Não de frio, mas de algo que não conseguia explicar. Como se o ar ao redor tivesse ficado mais denso, mais cheio. Como se houvesse mais gente naquele quarto do que os olhos conseguiam ver. Victoria não respondeu. Ficou parada ao lado da cama, olhando para Grace, e Ruth percebeu que a patroa estava travando uma guerra interna que nenhum conselho de administração jamais havia exigido dela. De um lado, toda a armadura que ela havia construído ao longo de décadas. Do outro, uma mulher morrendo que havia orado por ajuda, e cuja filha encontrou exatamente Victoria entre milhões de pessoas naquela cidade. Lily se aproximou da cama e segurou a mão da mãe. Com a outra mão, estendeu o desenho, amassado para Victoria. Em silêncio, sem dizer nada, apenas oferecendo aquele papel como quem entrega a última coisa que tem. Victoria pegou o desenho, olhou para as duas figuras de mãos dadas, para a casa com flores, para as letras tortas que prometiam encontrar alguém que ajudasse. E então fez algo que Ruth jamais imaginou testemunhar. Ajoelhou-se ao lado daquela cama, não com elegância, não com compostura. Seus joelhos bateram no chão frio do hospital com o peso de alguém que finalmente parou de resistir. E com a voz embargada, quase irreconhecível, disse algo que fez até a enfermeira levar a mão à boca.
Me perdoa. Não estava falando apenas com Grace. Não estava falando apenas com Lily. Ruth sabia. Aquele pedido de perdão atravessava aquele quarto e ia além. Era dirigido a algo maior. A alguém que Victoria havia ignorado durante anos inteiros, trancado do lado de fora da própria vida junto com tudo que não podia ser controlado ou comprado. Grace apertou a mão de Victoria com os dedos fracos e disse quase sem voz: Deus não mandou você aqui para pedir perdão. Mandou você aqui para entender que algumas portas só se abrem quando a gente para de tentar abrir sozinha. Se essa história está tocando você de alguma forma, talvez seja porque existem momentos em que Deus começa a agir exatamente quando alguém finalmente decide parar de resistir. Não esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu nas horas seguintes dentro daquele hospital foi algo que nenhuma daquelas pessoas jamais conseguiu explicar. E naquele quarto silencioso, enquanto Victoria ainda estava de joelhos no chão frio, algo que ela não podia ver já havia começado a se mover. Porque o milagre não dependia do dinheiro que ela poderia oferecer, mas de algo que estava prestes a acontecer e que faria até os médicos daquele hospital questionarem tudo o que acreditavam saber. Victoria não perdeu tempo. Ainda com os joelhos marcados pelo chão frio daquele quarto, pegou o celular e fez 3 ligações em menos de 10 minutos. A primeira para o melhor cirurgião da Costa Leste. A segunda para a administração do hospital. A terceira para seu advogado, autorizando o pagamento integral de qualquer procedimento necessário. Quando queria, Victoria ainda era capaz de mover o mundo com a velocidade de quem sempre teve o mundo nas mãos. O cirurgião chegou naquela mesma noite. Um homem alto, de cabelos grisalhos e reputação impecável, que examinou Grace durante quase 1 hora inteira, enquanto Victoria esperava no corredor ao lado de Ruth e Lily. A menina estava sentada no chão com o desenho no colo, em silêncio, balançando os pés pequenos como qualquer criança faria, mas seus olhos não saíam daquela porta. Quando o cirurgião finalmente saiu do quarto, seu rosto dizia tudo antes mesmo de abrir a boca. Sra. Ashford, eu examinei todos os exames anteriores e fiz novos. O quadro é muito mais grave do que o que foi registrado na entrada. O tumor avançou para áreas que tornam a cirurgia. Ele parou. Escolheu as palavras com o cuidado de quem sabe o peso que cada uma carrega. Extremamente arriscada. As chances reais de sucesso são mínimas. Victoria sentiu o chão sumir. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro havia movido todas as peças até o limite. E o limite havia dito que não era suficiente. Faça a cirurgia, ela disse. Sra. Ashford, a senhora precisa entender que... Faça. O cirurgião olhou para ela por um longo momento, assentiu em silêncio e voltou para preparar a equipe. A cirurgia foi marcada para a madrugada. Nas horas que se seguiram, algo aconteceu naquele corredor que Ruth jamais conseguiu descrever com precisão. Lily se levantou do chão, caminhou até a porta do quarto da mãe e encostou a testa no vidro. Fechou os olhos e começou a sussurrar. Não era uma oração decorada. Não eram palavras de igreja. Era uma conversa. Simples, direta, com a naturalidade de uma criança que fala com alguém que ela tem certeza absoluta de que está ouvindo. Deus, eu sei que o Senhor escuta. A mamãe disse que o Senhor sempre escuta. Então, por favor, não leva ela embora. Eu não tenho mais ninguém. Ruth sentiu as lágrimas descerem antes de perceber que estava chorando. Victoria, ao lado dela, estava imóvel, com o rosto molhado e os lábios apertados, incapaz de produzir qualquer som. A cirurgia começou às 3 da madrugada. Durou quase 5 horas. Cada minuto foi uma eternidade naquele corredor silencioso. Lily adormeceu no colo de Victoria, algo que Ruth jamais esqueceria. A mulher que 2 dias antes havia chamado aquela criança de mendicante suja, agora a segurava contra o peito com os 2 braços,
como se protegê-la fosse a coisa mais importante que já havia feito. Quando a porta da sala cirúrgica finalmente se abriu, o rosto do cirurgião estava diferente de tudo que Ruth esperava ver. Não havia alívio profissional. Não havia satisfação técnica. Havia confusão. O homem parou diante de Victoria com os olhos ligeiramente arregalados e disse algo que ficaria gravado na memória de todos ali. Eu não consigo explicar o que aconteceu lá dentro. Victoria se levantou devagar, ainda segurando Lily adormecida. O que você quer dizer? O cirurgião tirou os óculos e esfregou os olhos como quem tenta reorganizar o que viu. Quando abrimos, o tumor não estava onde os exames mostravam. A área que deveria estar completamente comprometida estava limpa, intacta, como se nunca tivesse sido tocada. O corredor inteiro mergulhou em silêncio. Isso é impossível, ele continuou, quase para si mesmo. Eu vi os exames com meus próprios olhos. Eu vi as imagens 3 horas antes de operar. E o que eu encontrei lá dentro não corresponde a nada do que a medicina me ensinou em 30 anos de carreira. Lily se mexeu nos braços de Victoria e abriu os olhos devagar. Olhou para o médico, depois para Victoria, e perguntou com a voz ainda embargada de sono, como se a resposta já fosse óbvia. A mamãe vai ficar bem? O cirurgião olhou para aquela criança por um momento, engoliu seco e respondeu com a voz falhando pela primeira vez naquela madrugada. Vai. Sua mãe vai ficar bem. Mas o que aconteceu nos dias seguintes àquela cirurgia? Quando Victoria descobriu algo sobre Grace que conectava as duas de uma forma que ninguém poderia ter previsto, foi ainda mais surpreendente do que tudo o que havia acontecido naquela madrugada. Grace se recuperou em 11 dias. Os médicos repetiram os exames 3 vezes, procurando qualquer vestígio do que haviam visto antes da cirurgia. Não encontraram nada. Cirurgião assinou a alta com as mãos visivelmente inquietas, como alguém que acabou de escrever um relatório que contradiz tudo o que aprendeu ao longo de uma carreira inteira. Na manhã da alta, Victoria foi ao hospital sozinha. Entrou no quarto e encontrou Grace sentada na cama, com Lily ao lado, desenhando em um papel novo, desta vez com lápis de cor que Victoria havia trazido 2 dias antes. Quando Grace levantou os olhos e viu Victoria na porta, sorriu daquele jeito calmo que parecia pertencer a alguém que sabia mais do que dizia. Eu preciso te contar uma coisa, Grace disse. Senta. Aqui. Victoria se sentou, e o que ouviu nos minutos seguintes mudou para sempre a forma como ela enxergava cada decisão que já havia tomado na vida. Grace contou que, anos atrás, trabalhou como camareira em um dos hotéis de Victoria na costa leste. Turno da noite, salário mínimo, grávida de 6 meses. Quando os cortes de funcionários vieram, decididos por Victoria em uma reunião que durou menos de 20 minutos, Grace foi uma dos 80 nomes apagados de uma planilha, sem que ninguém sequer olhasse para os rostos por trás daqueles números. Perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde, teve Lily em um hospital público, sem acompanhante, sem ninguém esperando do lado de fora. Victoria sentiu o estômago afundar. Não se lembrava do nome, não se lembrava do rosto. Grace era apenas uma linha em um relatório que ela havia aprovado entre um café e uma ligação. Mas então Grace disse algo que Victoria não esperava ouvir. Eu nunca senti raiva de você. No começo senti medo, depois tristeza. Mas raiva, nunca. Victoria levantou os olhos confusa. Porque minha avó me ensinou uma coisa quando eu era criança. Grace continuou. Ela dizia que quando alguém nos machuca, a gente não responde. Com ódio, a gente ora. Não para que a pessoa seja punida, mas para que Deus amoleça o coração dela antes que seja tarde demais. Grace fez uma pausa. Olhou para Lily, que desenhava sem prestar atenção na conversa, e completou. Eu orei por você todos os dias durante 5 anos, Victoria. Pelo seu nome, sem te conhecer de verdade. Sem saber se algum dia nossos caminhos iam se cruzar. E quando Lily saiu sozinha naquela noite e foi parar naquele restaurante,
Eu não tinha pedido para ela ir até lá. Eu só tinha feito a mesma oração de sempre. Que Deus colocasse a pessoa certa no caminho da minha filha. O silêncio que tomou conta daquele quarto não era vazio. Era cheio, pesado de significado, de conexões invisíveis que atravessavam anos e decisões e quilômetros até desembocarem ali, naquele instante, naquele quarto simples, entre uma mulher que tinha tudo e outra que quase perdeu a única coisa que possuía. Victoria não conseguiu responder. Apenas chorou. Sem barulho, sem drama, como alguém que finalmente entendeu que o milagre não havia sido apenas a cura de Grace, mas o caminho inteiro que Deus havia traçado para fazer com que ela estivesse exatamente ali, naquele momento, de joelhos diante da própria história. Anos se passaram desde aquele dia. Victoria nunca voltou a ser quem era antes. Manteve os negócios, manteve as empresas, mas fundou um programa dentro dos próprios hotéis que garantia assistência médica e moradia temporária para funcionários demitidos. Lily ganhou uma bolsa integral em uma das melhores escolas do país. Grace abriu uma pequena padaria 2 quarteirões depois do hospital, onde quase morreu. E todas as manhãs, antes de acender o forno, ajoelhava no chão da cozinha e fazia a mesma oração silenciosa que sempre fez. E quanto a Ruth, Abba, senhora de cabelos brancos que viu tudo com os próprios olhos, ela aprendeu algo naquele hospital que repete para qualquer pessoa disposta a ouvir. Às vezes Deus não manda a resposta que esperamos. Manda uma criança descalça com um desenho amassado na mão. E às vezes a pessoa que mais precisa de salvação não é quem está na cama do hospital. É quem está do lado de fora, achando que tem o controle de tudo. Se essa história fez você lembrar de alguém que talvez esteja orando por você neste exato momento sem que você saiba, inscreva-se no canal, porque histórias como essa não existem apenas para emocionar. Elas existem para lembrar que o impossível começa exatamente onde o orgulho termina, e a fé decide dar o primeiro passo.